Comissões da Câmara dos Deputados querem convocar o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para falar sobre invasões de terra. Eu vou retomar minha conversa aqui com o Bruno Pinheiro, que vai trazer essa história para a gente. E aí parece que é uma tentativa de impedir esse convite, hein, Bruno? Quais seriam os motivos e por que há tentativa de impedimento? Bem-vindo. Evandro, justamente uma história que surgiu nas últimas semanas sobre uma tentativa de invasão de áreas no Mato Grosso do Sul, na região de Campo Grande, região que você conhece muito bem, e ali o setor do agronegócio acabou sofrendo uma ameaça. Na verdade, homens da Força Nacional e da Polícia Federal já foram enviados para justamente atuar naquela região, ajudar nesta segurança, um confronto armado, inclusive, e diante disso a Comissão de Segurança acabou levando que era interessante ouvir o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, já que, ainda que com a chegada da Força Nacional e da Polícia Federal, essas invasões estão aumentando, não houve uma redução, ou seja, não conseguiram intimidar quem está invadindo essas áreas, na verdade. Esse requerimento do deputado Rodolfo Nogueira e seria analisado justamente hoje na Comissão de Segurança. Essas são imagens recuperadas. Eu estive logo lá no início, quando esta comissão iniciou o que aconteceu. O Ministério da Justiça enviou uma força-tarefa, enviou o secretário e outros nomes para fazer uma articulação, conversar com a oposição, justificando que não tinha necessidade de convocar o ministro Ricardo Lewandowski, que era muito melhor aceitar uma agenda que o ministro estava à disposição de recebê-los lá no Ministério da Justiça e não realizar uma convocação. Então houve uma articulação, inicialmente houve uma resistência. No apagar das luzes ficou o seguinte: um requerimento de um convite que não tem uma obrigatoriedade do ministro comparecer, e amanhã o deputado Rodolfo Nogueira será recebido no Ministério da Justiça em uma audiência, uma reunião, uma agenda com o ministro Ricardo Lewandowski. Então, nesse momento, o efeito de articulação do Ministério da Justiça e de governistas acabou funcionando lá dentro da Comissão de Segurança. Enviou os representantes, enviou o novo secretário para conversar olho no olho e levar o convencimento. A convocação está retirada, o convite fica e essa reunião acontece amanhã, a fim de ouvir por qual motivo, na verdade, que ainda não houve efeito da atuação da Força Nacional na região rural de Mato Grosso do Sul. Evandro Cine. Obrigado, viu, Bruno? Bom trabalho para você. Bom, ministro Ricardo Lewandowski pode ser questionado sobre invasões de terras. O que você acha, Segré? Tá certo. Ele deve dar explicações sobre o que faz, não sobre as invasões, ele não tem responsabilidade sobre as invasões. O que sim tem responsabilidade é por que o Ministério não faz nada para evitar as invasões e como a gente pode ser retirada desses lugares. Invasões de terra é ilegal e o governo não pode estar convivendo com ilegalidades. Perfeito. Ô Zé Maria Trindade, você acredita que haja certa, vamos dizer de maneira bem simples, lerdeza do governo em lidar com invasões de terra aqui no país, que necessitem uma convocação do ministro da Justiça? Isso aí é uma pura, vamos dizer, normalidade de transformar uma convocação, quando o ministro é obrigado a comparecer, sob pena de ferir a lei de responsabilidade, de transformar em convite quando ele aceita ir. Se ele não for, aí seria convocação. Mas, sinceramente, eu acho assim, desnecessário. Um ato político, o Congresso é feito para fazer política, está certo. O pessoal que domina lá a Comissão de Segurança Pública é adversário do PT, adversário do governo mesmo, Lá estão os policiais que foram eleitos, policiais, são mais de 35 policiais militares aqui, entre os 513 deputados. Então, tem um grupo forte e tal. Mas eu entendo que isso é do governador. A Constituição é muito clara. A Polícia Federal, que é a força do governo, só é acionada em caso de crime federal. Isso não é um crime federal. A Força Nacional, que é composta de policiais de todos os estados, não é uma força do governo federal, ela é acionada a pedido do governador, Então, eu entendo que o culpado de permitir essas invasões é o governador. A gente vê que, por exemplo, na Bahia, onde há o maior número de reclamações, porque é um governo do PT. Então, assim, o governador é que é o responsável. Em duas situações.
A primeira situação é no momento da invasão. O que dizem lá o MST do outro lado, né? Que é o pessoal do Invasão Zero. Diz o seguinte, que no momento da invasão se faz a reclamação e exige que a polícia vá lá e retire. Né? E não é nem reintegração. Aí, no caso de reintegração, a justiça dá o direito de reintegração e o governador não cumpre, não determina o cumprimento. Porque ele diz, tem crianças, tem mulheres, ele vai dar problema social e não cumpre. Deveria cumprir. Então, entendo que essas pressões devem ser feitas diretamente ao governador. É ele que tem a polícia militar e a polícia civil, uma para investigar e outra para exercer esse direito do cidadão, que é constitucional, né, de propriedade. Eu não entendo o porquê disso. A propriedade rural, que devo dizer, durante a Constituinte foi um tema muito debatido. A Constituição teria um direito social de tal forma que o proprietário de uma fazenda seria um concessionário. Todas as terras seriam da União e o proprietário da fazenda teria a concessão de uso, para se ter uma ideia da fragilidade. E aí entrou o Centrão, que eu considero um grande regulador da Constituinte, e reverteu o processo. Né? Mas é uma propriedade, a Constituição garante. Por que a gente não vê falar de invasão de um banco, eu não tenho carro e estou vendo lá a indústria a montadora, aquele tanto de carro no pátio, eu vou invadir e pegar os carros. Ninguém faz isso e não deve fazer. Né? Mas por que a propriedade rural, que é propriedade como outra qualquer, como a urbana, tem que ser invadida e todo mundo achar normal, e achar normal que exista um grupo, exista uma empresa especializada nisso, né? Tem razão. Volto a dizer que esta é uma função do governador. Vê se em São Paulo isso prospera. O que você acha, Piperno? Perfeito, Samaria. Inclusive, ele usou o exemplo que eu ia dar, da Bahia, e também o fato de que esse é um assunto dos estados. Então, quer dizer, quando acontece invasão na Bahia, a culpa é do governador da Bahia que não faz nada. Quando acontece invasão no Mato Grosso do Sul, a culpa é do governo federal. Não, eu vou discordar, porque tem uma correlação aí que me chama atenção. Tem uma correlação que me chama atenção. Se a gente somar o número de invasões de Temer e Bolsonaro... Não é papo furado, não. É dado, isso é dado. Se a gente somar o número de invasões de Temer e Bolsonaro... o número de invasões agora é maior. O número de invasões agora é maior. Não é a lei. Vamos discutir realidade. Vamos discutir realidade. O que diz a lei? Isso é uma ação que deve ser executada pelo governo estadual ou pelo governo federal. É óbvio que isso é uma ação do município. Então, esqueça da lei. Esqueçam a lei, vamos discutir realidade. Vamos discutir realidade. Não, para análise, tem algo que na análise está acima da lei. É a realidade, Piperno. Você que está em casa, lei é lei. Realidade é realidade. Fato é fato, número é número. Se acontece na Bahia, Bolsolândia, porque é do PT, o governo não faz nada. Se acontece no Mato Grosso do Sul, a Bolsonaro o governo federal não fez nada. Tenha paciência, meu Deus. Tirando a sua atuação dramática, que é nota 10, mas o seu argumento está errado, é zero. Pelo seguinte, Piperno... Essa bancada é uma bancada demagógica que joga pra torcida. Não é joga pra torcida, não. Se vocês tiverem vergonha na cara, vão lá atrás de terra grilada. Demagogos, vão lá investigar terra grilada. Onde tem, por exemplo, CPI para isso? Então, eu estava falando disso ano passado, na época da CPI do MST. Cadê uma investigação séria em relação a isso? Estou esperando até hoje. Até porque já entrevistamos deputado aqui. Piperno, Peraí, gente, fala um de cada vez, pelo amor de Deus. Já teve deputado aqui que eu perguntei isso para ele. Oi? Piperno, eu quero falar, você já falou, Zé. Peraí, agora é minha vez aqui. Ó, seguinte, Piperno, é o seguinte, se a gente pegar o número de invasões de Temer e Bolsonaro e somar,
deu menos do que ocorreu agora. Porque não, peraí. Porque o MST sabe da chancela moral, ideológica, tem ONG que patrocina, e aí pelo menos no passado era assim, a grana via do governo federal para essas ONGs, tem matéria de jornal disso, as ONGs irrigavam os cofres do MST, o MST se sente muito mais confortável. E em relação até a convocação do ministro Lewandowski, vamos lembrar que há pouco tempo, em 2023, enquanto ele era ministro do Supremo Tribunal Federal, ele participou de um evento do MST. Ministro do Supremo participando de um evento do MST. Isso tem a ver lá com o que está acontecendo no Mato Grosso? Não tem porque a desconfiança evidentemente se torna maior. Claro. Aí o governador do Mato Grosso do Sul cruza os braços e fala, isso não é comigo. Sabe, que país é esse? Onde está a lei? Quer dizer, quem tem que tomar atitudes em relação à repressão de qualquer invasão é o governo do estado, seja no Mato Grosso do Sul, em São Paulo, na Bahia ou no raio que eu parta. Mas então não se pode jogar... Então o governo federal não tem responsabilidade nenhuma com o MST, é isso? Nenhuma. Zero. Não existe correlação de o número de invasões terem crescido com o governo federal de turno. Por que nos governos PT crescem as invasões, Piperno? Por quê? Eu tenho uma resposta. Só antes de você responder, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês, tá? Até já. Nas outras plataformas, seguimos. Passado o momento de tranquilidade... Vai, Gustavo Segré. Não vou dar uma resposta minha. Vou repetir uma resposta de Stedley. Ele falou, no governo Bolsonaro a gente não invadia porque tinha medo de levar tiro. Simples. Claro, e agora não. Agora não. Quem tem que fazer a repressão? Não é o governo estadual. Se o governo estadual não está fazendo a repressão como deve ser feita, qual a culpa que o governo federal tem nisso? Sabe qual? Recepcionar os caras que são do MST como se fossem próceres da República. Leva pra China o pessoal. Tem chancela moral. Isso não dá nenhuma isonomia para quem eventualmente invadiu uma fazenda no Mato Grosso do Sul. Se ele foi para a China, ou se foi para Conchinchina ou para Taiwan, se ele invadiu a fazenda, é obrigação da Força de Segurança local impedir isso. Fala, Zé Maria, agora. É que é inegável, não dá para negar a relação do MST com o PT e com o governo. O MST foi convidado em si, ele não existe, como ele foi convidado para fazer parte do Conselho, para viajar com o presidente da República. Então, existe essa relação política inegável, é uma das origens do PT. O PT tem ali diversas alas, e uma delas é esse mesmo, que é ligado ao campo, né? Perfeito. Arremate, Piper. Se existe uma ligação política histórica, ok, perfeito, isso é inegável. Agora, se alguém está cometendo um crime no Mato Grosso do Sul e esse crime não é punido e não é neutralizado, aí a responsabilidade é das forças locais.